na CBN, é um prazer estar aqui em Maringá, principalmente na data, né, que Maringá está comemorando 76 anos de idade, né, e com um evento a nível nacional, né, que é a exposição, a Expo Ingá, e aquela Maringá, né, que nos deixa tão orgulhosos de ser paranaenses. Eu como guarapuavano, eu me sinto um pouco até invejoso, né, do que Maringá, pela pouca idade que tem como cidade, e por tudo que Maringá tem entregado no estado, né, principalmente nessa questão de tecnologia, que a gente tem acompanhado bastante, vendo o que o CODEM, né, tem nos mostrado, inclusive Maringá, até nisso é exemplo, né, o primeiro conselho, né, de desenvolvimento do Brasil, e também, obviamente, a gente vê com muitos bons olhos, né, esse pulo, né, que Maringá está dando na parte de tecnologia, essa intenção que Maringá, inclusive, pode contar comigo em se tornar o Vale do Silício paranaense, e a gente vê todo isso acontecendo, né, sendo que o principal elemento de emprego de Maringá é a tecnologia da informação. E o senhor está em Maringá hoje, nessa quinta-feira, para a instalação da Alep aqui na cidade? Exato, Luciana. Eu sinceramente, eu dei os meus parabéns para a mesa diretora da Assembleia Legislativa por essa iniciativa do projeto Assembleia Itinerante. É a segunda cidade que nós estamos indo, então a Assembleia ela tem aproveitado as datas comemorativas, datas especiais, né, em cada cidade, e nós vamos, nesse ano de 2023, visitar 10 cidades aqui do estado do Paraná com a Assembleia Itinerante. Então, a ideia desse projeto é que nós, como deputados estaduais, a gente não fique só o deputado estadual que é de determinada região, ele tem aquela proximidade, ele permita aquela proximidade do cidadão com a Assembleia Legislativa. Mas a nossa intenção é trazer a Assembleia Legislativa, literalmente, fazendo uma sessão, inclusive, nós vamos ter uma sessão hoje à noite, lá na Expo Inguá, e onde nós queremos dizer para a população que a Assembleia Legislativa quer estar perto da população e que a população se sinta abraçada pela Assembleia, dizendo assim, nós estamos aqui para ouvir as demandas da sua região. Uhum. Deputado, o senhor é muito próximo do deputado federal Deltan Dallagnol, né? O senhor se considera lavagista. Na prática, como isso orienta o seu trabalho? O Deltan é um amigo pessoal de quase 15 anos de idade. Nós estamos caminhando para 15 anos da nossa amizade, nós nos conhecemos em 2008. A minha esposa é amiga da Fernanda, esposa do Deltan, os filhos são amigos, a gente já fez viagens juntos, né? E a gente tem muito trabalho já realizado junto na igreja que nós participamos. Mas além disso, né? Tem algo que nos move que eu gosto de resumir com a palavra propósito. Todo cidadão, toda pessoa que levanta de manhã, toma um café da manhã, toma um banho, veste uma roupa para ir para o trabalho, se ela não tem um propósito, isso vira uma rotina. E nós precisamos buscar um propósito, ou seja, a gente fazer uma ação social, ou seja, a gente ajudar os nossos vizinhos para que a gente tenha um bairro melhor. E o Deltan ele sempre demonstrou isso, mesmo enquanto procurador da República, que ele queria fazer algo a mais, e a gente pode ver de uma maneira muito clara com um primeiro movimento dele lá em 2014 com as 10 medidas de combate à corrupção. Eu acredito que muitos jovens que estão escutando a gente nem sabe do que eu estou falando, né? Então, galera, Google it, Google isso aí e vai procurar o que é as 10 medidas de combate à corrupção. E foi ali que eu me tornei um lavajatista, mas como cidadão. Eu não pela amizade com o Deltan, mas sim pela proposta, pelo projeto. Eu falei, o que eu posso fazer como cidadão em favor desse projeto? Porque eu entendo que essas 24 medidas que foi resumida em 10, pode fazer diferença ao Brasil. E eu vi ali realmente algo que poderia mudar o Brasil, principalmente na questão do combate à corrupção. Arregacei as minhas mangas e eu fundei, junto com outras lideranças aqui do Paraná, um movimento social que foi o líder de todos os outros movimentos a nível Brasil. Esse movimento social, que foi o Mude Chega de Corrupção, inclusive é um movimento social ativo. Eu convido para quem está nos ouvindo para procurar o Mude no Instagram, no Facebook. E esse movimento ele foi o precursor das 10 medidas. Nós sugerimos ao Ministério Público Federal que fosse um projeto do cidadão, não fosse um projeto do Ministério Público, e nós começamos a coletar assinaturas, onde nós chegamos em 2.400.000 assinaturas coletadas em 1 ano e meio. Sim, eu sou lavajatista, e esses princípios do lavajatismo, transparência, combate à corrupção, fiscalização,
foi o que balizou a minha campanha e é o que eu estou colocando em prática dentro da Assembleia Legislativa. Eu sou um deputado estadual lavajatista e esses princípios da Lava Jato estou colocando no meu dia a dia como deputado estadual. E o lavajatismo está crescendo? O senhor acha que vai crescer? Eu acho que o lavajatismo virou um movimento. Ele virou um movimento e existe uma tendência, assim, pela polaridade em que nós vivemos, por causa da extrema direita e da extrema esquerda, as pessoas hoje elas estão buscando um local de equilíbrio. E, na minha humilde opinião, realmente humilde mesmo, eu entendo que o lavajatismo ele proporciona isso, esse equilíbrio das coisas, porque transparência, combate à corrupção, fiscalização, todos querem, independente de partido político. Bom, o senhor também acompanhou de perto o debate sobre o novo modelo de concessão do pedágio, né? É mesmo um novo modelo? Qual a sua avaliação? Se a gente for comparar o que a gente tinha anteriormente acontecendo nas nossas estradas, com certeza é um novo modelo. Se a gente for comparar o que vinha de uma negociação entre o governo do estado com o governo federal, enquanto o presidente era o Bolsonaro, tivemos mudanças. Tivemos mudanças que, no meu ponto de vista, como engenheiro falando, eu acredito que foram mudanças significativas e boas para o paranaense. E o paranaense ele vai sentir principalmente no bolso essas mudanças. Foi o degrau tarifário que eu entendo que é um grande diferencial nesse modelo de pedágio, e também por ele não iniciar com uma grande capitalização por parte das concessionárias que vão participar de forma antecipada. Elas não vão precisar tirar grandes quantias de dinheiro, milhões e milhões e milhões, para poder participar. Vai ter que tirar dinheiro do bolso, sim, mas não tanto quanto estava previsto no início, né? Então, o modelo está proporcionando uma possibilidade de se ocorrer desconto, e esse desconto ele vai ser diretamente influenciado na tarifa que vai ser cobrado, mas o degrau tarifário eu acho que é o grande segredo desse modelo de pedágio. O degrau tarifário, ele nos proporcionará uma cobrança de um novo valor, mais caro, obviamente, mas só a partir do momento em que obras que estão previstas no cronograma sejam concluídas. E de quanto vai ser o degrau tarifário? 40%, é isso? Eles são percentuais, e eles são diferentes por lote, porque cada lote tem a sua complexidade. Então nós vamos iniciar, logo nós vamos ter notícias, eu acredito que ainda no primeiro semestre do lançamento do edital de licitação. Então, a gente está acabando o primeiro semestre, deve ocorrer já no próximo mês aí. Então, vai ser o lote 1 e o lote 2, que vai ser licitado, que é o que está todo redondinho, já passado pelo Tribunal de Contas, ele está pronto para ser licitado. Então, lote 1, lote 2, ele vai pegar desde Jacarezinho até Ponta Grossa, de Ponta Grossa ele vai até o Trevo do Relógio, que é antes da Serra da Esperança, ali na 277. Da Serra da Esperança, do Relógio, ele volta para Irati e vai para Curitiba. E de Ponta Grossa, ele vai para Curitiba também. Então, o lote 2, ele pega mais a região de Curitiba, Relógio e Irati, e o lote 1, ele pega lá de Jacarezinho até Ponta Grossa e depois de Curitiba até o litoral. E a grande vantagem é que ele vai fazer todas as estradas do litoral. Antes ele não pegava, ele só pegava 277, a Alexandra Matinhas e aqui ia para Praia de Leste e depois acabava. Então, aquele trecho horroroso que tem de Praia de Leste até Pontal do Paraná, ele não estava coberto pelo pedágio, agora vai estar também. O que a gente vê na questão do degrau tarifário é que nós vamos ter um pedágio que nós paranaenses merecemos por todo o percalço e por todo o prejuízo que nós tivemos no modelo anterior e por toda a roubalheira, vamos ser sinceros. Nesse modelo de pedágio, nós vamos ter a princípio a nossa realização de consumo, e vai partir de mim, como deputado estadual, a fiscalização da realização desse contrato. Qual é a sonho de consumo do paranaense? Ter um pedágio com obras de qualidade, construídas num prazo ideal e com preço justo. Bom, o senhor também se posiciona em relação à substituição tributária, né? O que é exatamente a substituição tributária? E o senhor considera esse modelo ruim para o Paraná? Por quê? A pergunta de se ele é ruim ou se ele é bom, ela não é tão matemática assim. Como eu falei para você, como engenheiro, a minha tendência é sempre responder se é preto ou branco, mas exatamente, a gente tem um cinza, né, no meio, né? Exato. Então, assim, tem modelos de negócios, tem tipos de negócios que não tem como não ter a substituição tributária. Por exemplo, quando você pega bebida fria, quando você pega refrigerante, cerveja, porque existe uma grande tendência daquele pequeno empreendedor dele comprar a bebida que está lá no bar dele
na pessoa física. E a substituição tributária, ela foi criada com a tendência de se evitar que não fosse mais, que o tributo realmente fosse pago, né? Só que o que era para ser exceção, ele acabou virando regra. Então, aqui no Paraná, praticamente todo tipo de negócio, ele antecipa o pagamento do imposto que ele paga para o governo do estado. Isso é a substituição tributária. Por exemplo, eu estou com uma caneta aqui na minha mão, e eu vendo canetas. Quando eu compro essa caneta do meu distribuidor, eu já estou pagando o imposto de venda para o governo estadual sem eu ter vendido. Então, a partir do momento que ela está na minha prateleira, eu já paguei o imposto. Ou seja, eu tenho um dinheiro que já está pago sem eu ter vendido, quando eu deveria só ter pago o imposto dessa caneta a partir do momento em que eu vendi. Então, o que era para ser exceção, como eu já disse, ele virou regra. E aqui no estado do Paraná, praticamente todos os produtos que são vendidos, eles estão impactados pela substituição tributária. A minha briga com relação à substituição tributária é que nós precisamos fazer ela de maneira inteligente. Existem produtos que não impactam ao governo do estado se ele vai ser pago o imposto antes ou depois. Então, essa relação que agora nós estamos trabalhando nela é que nós queremos propor ao governo que ela já seja tirada do rol de produtos que fazem parte da substituição tributária. Enquanto na história recente do estado do Paraná, nos últimos 3, 4 anos, foram tirados só 3 produtos do rol de substituição tributária, de produtos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiraram 40, facilitando a vida do empreendedor, do pequeno empreendedor, principalmente, que é o que está mais sendo penalizado por isso. Nós realizamos uma audiência pública lá em Curitiba, na Assembleia Legislativa. Nós convidamos o setor produtivo, que foi representado pelo G7, nós convidamos a sociedade civil, que foi representada pela OAB, e também nós convidamos a Secretaria da Fazenda para participar de um grande debate, onde nós gostaríamos de apresentar uma solução ao governador sobre a questão de substituição tributária. Infelizmente, nós tivemos um debate só com 2 partes, o secretário da Fazenda ele não aceitou o nosso convite, então agora nós queremos entregar ao governador esse relatório, e nós criamos um grupo de trabalho com o setor produtivo, mas também com a sociedade civil organizada, mas agora ampliou, não é só a OAB. Agora nós temos o conselho de administradores, nós temos o conselho de contabilistas, de contadores, nós temos diversos segmentos da sociedade que querem participar desse debate também, para nós apresentarmos uma proposta ao governador, mas nós estamos convidando o governo novamente a participar dessa discussão, para que nós possamos fazer uma proposta factível, não uma proposta polianística, que não vai ser execuível, para que realmente o governo tenha uma proposta para que a gente possa facilitar a vida do empreendedor paranaense. E factível seria o quê? Eliminar, então, alguns segmentos da economia que seriam atingidos pela substituição tributária, fazer um filtro? De primeiro, nós gostaríamos de fazer um filtro, e todos aqueles produtos que não têm um impacto significativo no recolhimento do imposto do Estado já sejam tirados. E num segundo momento, a gente vê realmente quais são os produtos dos que ficaram que realmente precisam passar pelo crivo da substituição tributária. Realmente tem um rol de produtos que não são grandes, que precisam sim serem fiscalizados pela questão da substituição tributária. A reforma tributária não vai mexer nesse assunto? São situações distintas. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente fala muito sobre questão federal, sobre imposto de renda, sobre imposto que a empresa paga para o governo federal. Quando você fala em substituição tributária, ela é exclusivamente pelo Poder Executivo. É algo da Secretaria da Fazenda, da Receita Estadual. Então, é um assunto exclusivamente do Executivo Estadual. Entendi. Bom, o senhor é vice-presidente estadual do Podemos, né? Eu queria saber como é que está o Podemos aqui em Maringá, né? Na Câmara Municipal nós temos como representante o vereador Altamir da Lotérica, né? Exato. Nós estamos num processo agora, com a vinda e com a eleição do Deltan, com a minha eleição e com a eleição do deputado estadual Deniel Couto, num processo em que nós 3 estamos nos doando para o Podemos, além das nossas atividades como deputados, nós estamos nos doando para ajudar o Podemos a se reestruturar a nível estadual. E eu tenho feito isso de maneira particular em todo o estado, indistintamente de cidade, inclusive em Curitiba. Eu tenho participado de várias reuniões, de várias articulações, várias pessoas nos procurando, nós procurando outras pessoas, para que a gente possa, pelo menos nas principais 50 cidades do estado do Paraná, nesse primeiro momento, a gente
conseguir reestruturar o Podemos para a eleição já de 2024. Em relação a Maringá, sim, nós temos um quadro aqui na Câmara dos Vereadores. Nós estamos com uma conversa com o vereador Rafael Rosa, também, para que a gente possa pensar futuro, e o Podemos vai participar, sim, da eleição de 2024 aqui em Maringá de maneira direta. Nós estamos ainda conversando se nós vamos lançar um candidato a prefeito ou se nós vamos apoiar alguns dos ótimos nomes, né, que já estão se levantando aqui em Maringá, como o Mero Marquesi, como o deputado estadual do Carmo, enfim, outros tantos nomes que já têm se disponibilizado, né, à prefeitura. Então, assim, o Podemos vai participar de maneira direta, ativa, da eleição de 2024 aqui em Maringá. Tá certo, deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia. Luciana, eu que agradeço essa oportunidade. Mais uma vez, Maringá, parabéns pelos 76 anos. Quero deixar um abraço aqui para toda Maringá e também para todo ouvinte dos 200 municípios que estão também nos ouvindo aqui no entorno de Maringá. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado estadual Fábio Oliveira.